Mentira. Exato. Acho que já temos pessoas. Boa tarde a todos os que estão presentes. Eu sou Miguel Rosa, sou founder e CEO da MiroAcad e tenho o prazer de apresentar-vos o nosso oitava edição do Bate-Papo Gestão do Projeto. E o tema desse bate-papo é sobre a certificação CAPM e PMP, onde temos como convidados o Eliseu e a Tânia, que vão falar um bocadinho sobre a certificação. Agradecia que os participantes desativassem as câmeras. Vamos ter exclusivamente a Tânia e o Eliseu com as câmeras ligadas. O restante do pessoal faça a gentileza de desligar e gostaria que começassem com a apresentação. Vamos começar pela Tânia. Pode falar um bocadinho de quem é a Tânia e sobre um bocadinho da certificação de CAPM. Olá, boa tarde a todos. Tânia Rebelo da Silva, gestora aqui de projetos há mais de 15 anos. Trabalho em telecomunicações, sou engenheira informática. Durante a minha experiência profissional sempre tive muito ligada a esta área de gestão de projetos, mas na prática nunca me certifiquei e senti essa necessidade. Fiz alguns cursos há alguns anos atrás e na altura pareceu-me ser assim algo muito complexo e muito dispendioso a nível de tempo preparar-me para uma certificação como esta, mas recentemente comecei a ter mais contato com pessoas certificadas, comecei a ter também mais interesse, a fazer parte de alguns eventos do PMI e decidi começar então aqui esta jornada, começando pelo CAPM. Apesar da experiência, nós sabemos que o CAPM, diferente do PMP, é para pessoas mais iniciantes, mas eu preferi começar a fazer o trajeto do início, para começar aqui como uma boa base, para depois dar continuidade aqui à jornada de fazer o PMP. Pronto, e eu acho que o essencial está passado, e acho que durante a conversa podemos explorar um bocadinho mais. Obrigada. Eliseu, tua vez. Ok, força, Tânia, obrigado. Eu gostei de ouvir. Portanto, Eliseu é técnico de telecomunicações com mais de 20 anos de carreira. Tem como última formação acadêmica o MBA em Gestão de Projetos, já há mais de 5 anos. E na continuidade do aprendizado, ainda na época do Covid, acabei por ganhar aí alguma vontade, fiz mais uma pós-graduação também em tecnologias de negócio, muito focado para o domínio de inteligência artificial, ciência de dados e machine learning. Portanto, venho trabalhando em telecomunicações já desde meu ensino médio e por influência do tempo de trabalho que eu ganhei e por fazer parte de muitas atividades multidisciplinares, quero dizer aqui atividades de integração no domínio de telecomunicações, propriamente dito, na especialidade de comunicações por via satélite, ganhei a influência de colegas em conversa que valeria a pena conhecer a gestão de projeto. Portanto, a nossa empresa já, por digo, pelo domínio da atividade que corre, forma sempre os seus colaboradores
tive a sorte de ter feito fundamentos. Na altura ainda vivíamos a versão do, do PMBOK 5, e nisso eu fui compreendendo melhor e depreendendo, conforme já havia dito, por influência, acabei matricular no MBA de Gestão do Projeto, concluí bem pela, pela UCB, uma universidade, a Universidade Católica de Brasília. Durante a formação, tive diálogo com vários professores e daí conheci o PMI. Eu também não sabia o que significava PMI, portanto, eu conheci o PMI digamos, na minha experiência de formação do MBA e ganhei muito com isso. Quer dizer que muito antes de ter vivido a história do PMP, CAPM, conheci o PMI, fiz-me membro e nisso, portanto, fui me engajando e matriculei-me também, né, em cursos que na altura cá nós não tínhamos ainda a formação em inglês, em português. Matriculei-me em alguma formação em inglês, fiz a minha primeira tentativa no PMP, não tive a sorte. Pela história depois irei vos contando, né? Tive algumas reprovações que não foram satisfatórias mesmo em português, mas hoje eu digo com grande vontade que em conversa com alguém que me disse, tu conheces, está no projeto fazendo CAPM, não precisas de estudar. Portanto, passei pelo CAPM a primeira, quase sem estudar, e no PMPT, havendo reprovado, ganhei muita experiência, e nisso, fazendo o exame, depois de uma repreparação, passei, estou aqui pronto para partilhar convosco aquilo que é a minha experiência em gestão de projeto. Exato. Muito obrigado pelas Obrigado. apresentações. Ao público, quem tiver alguma dúvida, por favor, deixe as suas questões no chat. Eu vou fazer a leitura para poderem serem respondidas as vossas dúvidas. Deixe as perguntas no chat. Acho que a nossa primeira pergunta vai para a Tânia, primeiras senhoras. A primeira pergunta é: como posso avaliar se estou pronto para fazer o exame CAPM? Bem, eu acho que a base da avaliação não deixa de ser os simuladores, não é? Porque os simuladores é que nos permitem criar um cenário semelhante ao exame, não é? E fazendo os simuladores e nós conseguirmos ter uma percentagem relativamente acima do que é aceitável para um exame. Penso que nesta altura o aceitável para passar o exame está ali à volta de 67, 68%. Acredito que ali uma média de 80, 85% de forma recorrente em 5, 6 simulados diferentes, eu acredito que é uma boa base para nós avaliarmos. Claro que antes de chegarmos ao simulador é importante que se estude a matéria. Eu, por exemplo, fiz um curso de bootcamp da Academia PMI, Angola. Fiz um curso bootcamp ao CAPM, preparatório, com o professor Luís Branco, onde a matéria permite-nos, de forma transversal, estudar a framework toda e estudar a estrutura que é apresentada a nível do PMBOK, mas de uma forma mais direcionada, de uma forma mais resumida. E então é preciso, diria eu, ter um recurso como uma boa formação, ou ler o PMBOK, ou ter matéria que de alguma forma seja resumida ou por alguém, ou no meu caso foi pelo professor que preparou a matéria, ou a própria pessoa fazer esses resumos, esquematizar a matéria, mas o que vai ditar de facto se estamos preparados para ir para exame é com certeza tirar à volta de 80% em diferentes simuladores. Isso é que nos vai dar a confiança necessária para nos inscrevermos no exame. Esta é
É a minha opinião, minha visão, e acho que é mais ou menos uniforme os simulados. É o que nos dá essa base. Eliseu, tem algo a acrescentar sobre o que a Tânia acabou de dizer? Da tua parte também, o que é que você acha? E como é que uma pessoa pode avaliar se está pronto para fazer o exame PMP? Qual é a tua percepção, Eliseu? O pressuposto aqui é passar sempre por uma formação. Portanto, se nós tivermos que dar até a discussão naquilo que são os pré-requisitos para, para, para ser um candidato, considera-se a partida que qualquer elemento que queira se candidatar a um exame deve ter horas de estudo de gestão de projeto. Sublinho aqui. Quer seja a PMP, quer seja a CAPM, a Tânia desceu isso, né? E acho que ficou entendido que, não obstante ser o bootcamp, que são normalmente cursos, chamo aqui de intensivo, né? E direcionados, e são direcionados, curta direção, e, de certa maneira é muito para aquelas pessoas que não precisam de perder muito tempo, precisam de fazer já o exame. Mas para quem está colocar-se agora no espaço ou no ambiente de gestão do projeto, o que recomendo, antes de tudo, é ter a certeza que fez uma formação de conhecimento do projeto. Essa formação para CAPM é definido como sendo 23 horas, não é? E se eu falhar aqui em números, depois poderei corrigir em alguma discussão, e para o caso do PMP, são aí por volta de 35 horas. Portanto, estar pronto passaria por essa resposta que a Tânia já disse, eu também confio. Portanto, a pessoa tem que saber avaliar a confiança naquilo que aprendeu. Esse é a minha grande palavra, né? Portanto, sabendo que fizeste a formação, sabendo que tens os simulados praticados, não é? As dúvidas tiradas, as anotações feitas também, não é? A pessoa que vai fazer o exame tem que ser capaz de descrever aquilo que é o conhecimento, portanto, por si, não é? É qualquer coisa como se estivéssemos na sala, e na sala não, entre colegas, e qualquer dúvida que surgisse, ele dizer, olha, está aqui, eu tomei essa nota, por exemplo. Portanto, autoconfiança é um grande papel. Horas de estudo, nesse caso, de conhecimento de gestão de projeto, faz parte disso. E por outra, os simulados, né? Os simulados não te dizem que vais passar. Portanto, nós temos que medir o nosso progresso, né? O nosso progresso não é comparado ao dos colegas, quem estudou mais ou quem estudou menos, mas sim naquilo que é o ponto em que eu me encontro, né? Em termos de percentagem, não é? E como estou avançando. Portanto, como o conhecimento está no projeto abrange várias matérias, a pessoa depois tem que ver em qual delas está melhor, e nisso poder medir do ponto em que está e do ponto em que vai, como está progredido. Portanto, essa é a minha retórica, o meu acrescento para aquilo. Já respondeu. Exato. Eu acho que as perguntas foram bem respondidas. Eu ofereci aqui dois elementos. Para quem quer fazer o exame, tanto CAPM como PMP, deve considerar fazer uma formação, que é algo que os nossos participantes passaram. Tem que ter uma formação em fundamentos de gestão do projeto, que pode ser feita pelo PMI. E segundo, fazer simulados. Eu acho que o simulado dá-te uma visão do que é que você sabe ou do que é que você aprendeu, e se tal não está preparado. E algo que a Tânia frisou e que é muito interessante considerarem é a questão de que você tem que ter uma taxa de aceitação, ou seja, uma percentagem de aprovação. Vamos supor que você fez os simulados 5 vezes e a tua taxa de aprovação não está superior a 40%. É óbvio que você não está preparado para ir para o exame.
Se no simulado não conseguiste chegar nos 70, 80, que é o mínimo para você passar, não adianta você fazer o simulado. Só para ficar bem claro, a certificação CAPM e PMP são ambas de PMI e a diferença entre elas é a questão do nível de experiência. Para quem tem mais experiência, digamos que 3 anos para cima, pode optar por fazer a certificação PMP. E para quem tem experiência abaixo de 3 anos, pode optar pela certificação CAPM. Mas isso não significa que você só deve ir pela PMP, simplesmente pelas experiências, como a Tânia mesmo aqui frisou. Ela já tem mais de 15 anos de experiência e optou por fazer a certificação CAPM, por uma questão também dela conhecer e saber como é que funciona o framework do PMI. Então, também é uma questão de vocês avaliarem, mesmo já tendo um nível de experiência elevado, mas também se questionar se vale a pena avançar por uma certificação CAPM ou por uma certificação PMP. Possa ser que vocês se sintam mais confortáveis em fazer a CAPM. Também é uma boa forma de tentarem aprender um bocadinho mais sobre o PMI, sobre outras perguntas, sobre os outros exames. Outra pergunta que eu iria fazer é: quais foram os recursos que vocês usaram durante a preparação? Vamos começar pela Tânia, primeiras senhoras. Bem, então vamos lá. Há aqui eu posso estar a fugir um bocadinho à regra, atenção, mas para mim, vou falar do meu caso, tenham atenção que eu estou aqui a falar por mim, estou a passar a minha experiência e para que vos sirva como um exemplo e não que tenham que seguir a 100%. Então vamos lá, todo mundo tem a noção que o PMBOK é a Bíblia do PMI. Ok, mas o PMBOK é um Gestão livro de muito projeto, grande, não Tânia. sei se vocês já viram. Gestão de projeto. De gestão de projetos, sim. PMI tem vários guias, vários, Exatamente, exatamente, tem vários domínios, as várias áreas de sim. conhecimento. Então, é um livro muito extenso, muito grande, muito bem feito, compilado e extremamente transversal. Ok. Então, qual foi a minha estratégia? Eu pensei assim, bem, eu já tenho alguns anos de experiência. Como disse aqui o Eliseu, nós devemos escolher um curso de formação que nos dê a base, que nos dê os fundamentos, mas no meu caso, por já estar a trabalhar em gestão de projetos há alguns anos, por ter passado por várias formações profissionais dentro da empresa a nível de gestão de projetos, não me pareceu que eu necessitasse de um curso muito extenso, de uma formação muito aprofundada, porque eu já tinha alguma base. Então, no meu caso específico, eu optei então por um bootcamp. Um bootcamp é uma formação mais rápida, apesar que a minha durou um mês, foram 2 horas durante um mês, foi de meio de março a meio de abril, e foi, durante a semana eram 2 horas, das 8 às 10 da noite, e durante o fim de semana era das 9 da manhã ao meio-dia. Pronto. E isto então completa as tais horas, até ultrapassa as tais horas, as 23 horas necessárias de formação, mas foi um bootcamp muito focado de preparação para o exame. Então a minha base foi essa formação e o material que foi preparado para esta formação. Qual foi a minha estratégia? Como eu já tinha alguma experiência, eu pensei o seguinte: eu tenho direito a 3 exames durante um ano, para depois ter que fazer outra certificação. Então eu pensei, vou tentar fazer da forma mais rápida possível, porque o meu objetivo na prática é o PMP. Então, isto servirá para eu aprender os fundamentos, a base essencial, para depois ir para um curso mais profundo de PMP, mas assim ia já com mais confiança. Então, o que é que eu pensei? Na primeira tentativa, eu vou única e exclusivamente participar no bootcamp, estudar pela matéria do bootcamp, que eram cerca de 2.500 slides, era reduzido, entre aspas, mas ainda eram 2.500 slides com muita matéria, e eu pensei, vou fazer o curso, vou estudar a matéria e vou fazer os simulados, porque este curso vem com um simulado. E vou fazer a primeira tentativa de exame. Se passar, ok. Se não passar,
Aí sim vou para o PMBOK, vou estudar com mais profundidade e vou usar outros recursos. Então, estava na minha primeira fase e foi o que eu fiz. Logo após o curso, comecei no mesmo horário, porque apanhei o ritmo. No início foi muito difícil ter o cérebro a funcionar depois de um dia de trabalho às 8 da noite, porque eu chegava, e agora falando aqui também um bocadinho do pessoal, chegava do trabalho a correr quase 19 horas, tinha que dar alguma atenção ao marido e aos filhos, depois às 8 horas tinha que estar sentada num sítio isolado a estudar até às 10 da noite. Foi muito difícil criar esta separação aqui de papéis. Foi muito difícil ter o cérebro ainda a funcionar às 8 da noite, mas conforme o curso foi passando, acostumei. E então decidi dar continuidade ao estudo nesse ritmo. Estudava à noite, das 8 às 10, e estudava aos fins de semana. E fiz isto durante algum tempo. Claro que não com o mesmo foco, infelizmente, com o mesmo foco da formação. Fui muito certinha na formação, ia todos os dias à formação, não faltava. Era muito dinâmica na formação, fazia muitas questões, tentava abordar os temas, porque o importante não é memorizar, o importante é perceber o racional que está por trás de toda a framework, e eu explorava muito isso já durante as aulas. Depois comecei o processo de estudo. Tinha dois amigos que eu puxei para esta formação, que não tinham tanta experiência como eu, mas pelas nossas conversas era interessante eles fazerem o curso, porque seria uma mais-valia para a profissão deles. Puxei-os para o curso, fizeram o curso comigo e criámos uma equipa de trabalho e todos os dias com um compromisso de estudar 2 horas e depois aos fins de semana. Conseguimos manter alguma regularidade, mas depois surge isto e aquilo, um não pode, outro não pode, e nós tínhamos o compromisso de estar os três juntos. Então, se um tinha um problema, estava doente, tinha um evento, a gente deixava de estudar naquele dia e tentava compensar mais ao fim de semana ou qualquer coisa do género. Então, foi com base nesse estudo da matéria. O que é que nós fizemos? Depois do curso, percorremos toda a matéria, os 2.000 slides. Então, foi um dos recursos de estudo, os 2.500 slides. Estudávamos em conjunto, tentámos criar aqui um modelo Pomodoro, 25 minutos ativos a estudar, 5 minutos de descanso. Em cada sprint do Pomodoro, era um de nós a ler a matéria em voz alta e a tentar explicar por palavras próprias, e depois, no fim de um conceito, de uma parte da matéria que fazia sentido ali resumir, nós discutíamos um bocado e tentávamos trazer para a prática. Foi esse o método que nós usamos. E então, e depois foram os simulados. Depois de passarmos pela matéria toda, depois de interpretarmos a matéria toda e discutirmos bastante, fomos para os simulados. E nestas mesmas horas, nós fazíamos os simulados com estas mesmas paragens Pomodoro. 25 minutos de simulado, 5 minutos de descanso. E fomos fazendo. Depois de acabarmos um simulado, estudávamos o simulado. Basicamente, recursos, de uma forma resumida, um bom curso de preparação, estudar depois com profundidade o material que se escolher, ou do curso, ou o PMBOK, ou o recurso que vocês tiverem à vossa disponibilidade, e depois os simulados. E foi com isso que eu me preparei, e foi com a primeira estratégia que felizmente passei logo no primeiro exame com tudo above the target. Okay? Não precisei de ir para o PMBOK, que era a minha estratégia para caso reprovasse e tivesse que fazer o segundo exame. Então, estes foram os recursos, foi a minha experiência. Muito Miguel, interessante. está com a palavra. Pelo que a Tânia falou, eu acho que para a Tânia foi extremamente fundamental fazer a formação, nesse caso o Bootcamp em gestão do projeto. Acho que essa foi a base fundamental para a preparação da Tânia, o que é muito interessante. Para quem acha que tens que ler o PMBOK, temos aqui um exemplo da Tânia, que não foi necessariamente ter que ler o PMBOK da primeira à última folha para poder perceber um bocadinho sobre o conteúdo que ela devia apresentar. Uma das coisas que a Tânia falou e chamou muita atenção é não decorar, mas perceber realmente o conteúdo que está a ser transmitido. Muitas das vezes as pessoas, quando estão a pensar na certificação, tanto CAPM como PMP, pensam em decorar. O objetivo do exame não é decorar, é avaliar a tua capacidade de gerenciar projetos.
Então não adianta focarem muito na decoração. E a Tânia fez questão de dizer, é importante perceber o racional de como se gerenciar um projeto Exato. e de como você vai gerir e lidar com as situações que vão ocorrer. Então, fica uma chamada de atenção, preste atenção nas aulas. Nesse caso, é fundamental vocês fazer um curso básico de gestão do projeto para estarem melhor preparados. Usarem a técnica de Pomodoro, que aqui foi muito bem dita pela Tânia, que vai ser muito útil para vocês poderem aprender mais e gerenciarem melhor o vosso tempo de estudo. Eliseu, gostaríamos de ouvir da tua parte quais foram os recursos que você utilizou ou que você recomenda para quem está em fase de preparação para o exame PMP. Pronto, dando mais uma força aí para aquilo que eu, Catânia, já disse. Eu vou olhar da seguinte maneira, portanto, nós temos a formação, que é o conteúdo que nós vamos chamar estabelecido, não é? O manual que o professor prepara. Vamos considerar sempre que o professor ou o tutor é aquela, a partir do momento que consideramos que nós iniciamos a fazer o projeto, perdão, iniciamos a fazer o curso numa, numa escola, né, ou num centro de formação que nós chamamos aqui, na grande medida, autorizado a dar a formação, é aquilo que já faz parte do curso, portanto, é do curso, não é? Portanto, o PMBOK traduzido no manual, não é? Porque o PMBOK, se tivermos que olhar, é um livro muito pesado, né? Só contando aqui história, assim, pessoas que passaram lendo o PMBOK, mas não é fácil. Quando alguém te diz que lê um livro de 600 páginas 5 vezes e lia sempre, também tinha uma cabeça que, que era de ler muito, saber fazer o aprendizado a seu modo, porque nós, independentemente da forma como os professores ensinam, nós não aprendemos da mesma maneira, não é? Portanto, se alguém te diz que leu o PMBOK passou, portanto, você não vai dizer que o fulano que leu 5 vezes o PMBOK passou, também vou fazer isso. O caminho aqui, a Tânia já disse, o Miguel vai repetindo, é, de facto, a pessoa aprender gestão de projeto a partir de uma escola que vamos chamar autorizada, de uma escola credenciada, não é? Existem muitas, nós estamos a ver aqui que nisso já não é novidade em Angola, está no projeto, aprender está no projeto em Angola já não é novidade, portanto, o PMI está aqui e forma, portanto, olhem sempre para mentor, não é? Portanto, o Miguel está aí, está a nos fazer as perguntas, nós podemos considerar como sendo um mentor, a Tânia está aí à frente, digamos, nessa dinâmica comigo, também podemos considerar como sendo um mentor, o Eliseu pode ser considerado um mentor para ser um guia, portanto, material adicional, nós podemos considerar o quê? Aquele livro que você compra à parte, para ler mais um bocado, para ler aquilo, o acrescento, não é? Eu vejo assim, aquilo que eu pego, que alguém me recomendou. As minhas cábulas, não é? Há quem chama aqui de flashcard, algumas escolas propõem, mas cada um de nós é capaz de fazer isso, né? Nós, se olharmos para o nosso aprendizado, sabemos sempre fazer aqueles pequenos resuminhos, não é? Que há quem chama de flashcard, alguns manuais trazem já por dentro, mas se nós pudermos fazer por nós mesmos é melhor, naquelas pequenas cábulazinhas, porque a área de gestão de projeto, se tivermos que olhar para se fazer a formação de projeto, considerando o momento atual, eu tenho o PMBOK e tenho o Guia Ágil, portanto, porque a gestão do projeto hoje está associado também ao conhecimento ágil, que é o framework ágil, lá que chama metodologia ágil. Quer dizer que se eu vou fazer a certificação, mesmo a certificação PMI, o conteúdo do exame, a Tânia pode me corrigir e o Miguel também, já atualizado, já está a incluir o conhecimento ágil, ou as práticas de conhecimento de gestão de projeto que estão mais viradas à adaptação
né? E há conhecimento há conhecimento não, há consideração de incertezas portanto, ambientes de incerteza e- de alta incerteza, né? Não vou usar aqui outros termos, porque senão estaremos a falar muito da formação. Então, se estes dois guias fazem parte da tua formação hoje, portanto, são guias do curso. Esses guias do curso, que nós podemos considerar como de orientação do curso, o professor já traduz na matéria, que é o que a Tânia nos disse, 250 páginas, slide, 2.500 slides. 2.500. É verdade. E é bom ouvir isso, porque os slides, às vezes, o que é que tem de bom? O PMBOK tem muito texto. Ele não foi feito como sendo um livro para você estudar, pegar e estudar, não é? Aquelas pessoas que já têm um conhecimento avançado de gestão do projeto e hoje dão a formação, obviamente que estratificam a matéria que vai para o conhecimento do aluno. Se olharmos o PMP e olharmos o CAPM, o PMP parte do princípio que você já traz, como candidato para o exame, já traz uma experiência. O CAPM diz que aquelas pessoas que querem iniciar o seu conhecimento de gestão do projeto ou querem melhorar os seus conceitos, façam CAPM. Tudo bem, o PMBOK está aí, é um guia, é uma Bíblia que está sempre aqui ao nosso lado, eu tenho aqui o PMBOK a mim atrás, não é? Em qualquer momento eu posso pegar e ler. Quando nos dizem material adicionado, posso pegar na internet, posso fazer investigação, alguém que já fez um curso traz para mim. É bom ou não? A minha recomendação é balanceie a quantidade de matéria que você tem em sua posse ou que te é proposto para ir fazer o exame. Porque a formação que se faz, tanto se a PM naquilo que é exigido, perdão, né? Ter um conhecimento de gestão do projeto que é exigido para que você se candidate é focada, é focada. Por isso é que quem faz o plano para fazer a certificação tem que ter um objetivo. Não pode colocar ali 2 anos de preparação, 5 anos de preparação, não. A pessoa, dentro daquilo que é proposto na sua carreira, né? Vai dizer, na sua carreira, ou naquilo que deseja, carreira, naquilo que se ocupa, ou naquilo que você desejar amanhã se ocupar, não é? Tem que necessariamente traçar, calendarizar e não ficar a perder tempo, porque fazer uma formação e ficar a adiar é a mesma coisa que nada. Fazer uma formação, juntar um monte de matéria, a mesma coisa que nada, porque depois você vai no exame e não sabe se o que aprendeste foi a matéria que a Tânia lhe deu, se o que aprendeste foi o que o professor lhe deu, se foi o simulado que encontraste na internet que é grátis, não. Considerem sempre fazer a formação numa escola autorizada, onde vocês, de certo modo, vão poder, a par daquilo que é o networking, não é? A relação que vocês vão ter com os colegas de outras experiências, vão poder receber recomendações. O que eu não aconselho é achar que ir na internet tem tudo, simulados que me deram serve, este simulado que está aqui é melhor do que aquele. Considerem sempre que passar pela formação é o caminho, material adicional. O professor pode propor a relação entre colegas em função da confiança e experiência. O colega também pode propor. As pessoas que já estão muito ligadas à matéria de gestão do projeto, está a dizer aqui mentoria. Não é? O PMI está aí, está aberto, depois podemos falar também um bocado sobre o PMI. Está aí, está aberto, também é um lugar onde pode-se pegar conselho. As pessoas que já têm essa prática, são voluntários até, não preciso dizer prática, podem vos dar essas recomendações. O que eu não recomendo é material adicional, pescar na internet e encher-se. Há muito material adicional, existem áudios, existem vídeos. Eliseu, O Eliseu, professor pode recomendar. O professor pode recomendar. Eliseu, se assim for, vais acabar o bate-papo todo só você a falar.
Ah, tá ok. Desculpa Eu pelo meu queria só fazer, adicional. Obrigado. fazer um pequeno Hum. resumo com base no que foi dito. Eu acho que devem levar em consideração três aspectos com base no que a Tânia e o Eliseu falaram. O primeiro, eu acho que é extremamente fundamental para quem quer fazer a certificação, seja CAPM ou PMP, faça uma formação. Primeira coisa é fazer uma formação. Faça uma formação em fundamentos de gestão do projeto. Como a Tânia fez o bootcamp no PMI, PMI tem essa formação em gestão do projeto. Vocês podem fazer na internet. Acredito que tem algumas plataformas que permitem fazer esse curso. Acredito que a Udemy permite fazer um curso em fundamentos de gestão do projeto. Vocês podem fazer essa formação. Isso vai permitir vocês terem informações básicas. Segundo elemento que foi dito tanto pela Tânia como o Eliseu, façam simulados. Ou seja, depois de vocês fazerem a formação, ou durante o período em que tiverem a fazer a formação, façam simulados. Os simulados são extremamente fundamentais para quem quer fazer a certificação, porque ele dá-te uma visão do quão você sabe sobre o assunto. Você consegue fazer uma autoavaliação do que você está absorvendo na tua formação. E a partir dali, conseguir ter uma ideia de que não, acho que eu estou preparado para fazer o exame, ou não estás preparado para fazer o exame. E outro elemento que foi dito aqui é que a formação é um resumo do PMBOK. Se você já está a fazer a formação, não há necessidade de consultar o PMBOK. Isso não quer dizer que você não deva, mas o que nos foi dito pelos dois é que a formação é um resumo do PMBOK. Ou seja, ela já te dá uma ideia do que tem no PMBOK, do que vai sair no exame, quais são as coisas que você deve se preocupar e coisas que você deve prestar atenção. Então, se vocês tiverem que levar algumas Tem coisas. boa guiagem. Vamos somar. E o Exato. guiagem, agora a casa, não é? Exato, E os o dois elementos. guiagem. Então, primeira coisa é fazer uma formação, segunda coisa, façam simulados. Houve uma pergunta do Joaquim Kulembe. Existe uma plataforma onde posso fazer o simulado? Os simulados são comprados. Acredito eu, pela minha experiência, eu adquirir. Acredito que tanto a Tânia e o Eliseu também fizeram o mesmo processo. Ou seja, você adquire o simulado. Talvez na formação que tiveres a fazer, possa ser que te deem alguns simulados, ou seja, que te deem algumas questões, não um simulado completo. Então, se quiserem. Desculpa, Miguel, o meu curso vinha com um simulador. Exato, Ofereciam, estava dentro do pacote do curso, um simulador com várias simulações que abrangia toda a framework. exato, exato. Ou Bem, seja, então, para alguns, esse curso foi o do PMI, certo? sim, do PMI mesmo. Para quem vai fazer PMI pelo Angola. PMI, já tem o bônus de receber um simulado com perguntas que vão Exato. facilitar. O Eliseu também tem, no seu pacote também teve simulados? A maior parte das formações incluem, eu quando digo, nunca é chamado de boas formações, mas a maior parte das preparações, se não todas que eu já fiz, né? Eu já fiz várias, tive sempre a sorte de encontrar o simulado, não é? Incluído, não é? Quando digo encontrar, portanto, incluído o simulado. É pacote dos cursos, Miguel, podemos de certa maneira considerar como fazendo parte do pacote do curso. Exato, exato. Ou seja, então é mais ou menos isso que a gente está a dizer. Primeira coisa é fazer uma formação. Segunda, ter simulados ou fazer simulados. E levar uma consideração que o PMBOK, ou seja, a formação em resumo do PMBOK. Sobre a questão dos simulados está resolvida. Houve uma pergunta também do Isaías Duro. Como iniciante, qual a certificação que devo fazer? Essa pergunta, o PMI, o PMP e o CAPM, eles têm diferença no quesito experiência. Ou seja, o PMP para quem tens que ter no mínimo ensino superior concluído ou 5 a 3 anos de experiência na área de gestão do projeto. A CAPM é para iniciantes, ou seja, com o ensino médio, 1.500 horas você já consegue fazer o exame. Então você Ou um avalia. curso técnico também, Miguel, Exato, permita-me, um curso técnico equivalente, para não ficarmos aqui vinculados à questão do ensino médio, um curso ok? técnico equivalente, normalmente consideram ali as horas, né? Os cursos são medidos em horas Exato. hoje, eu Então, aprendi. com base É. no que o Eliseu está a dizer, acho que vocês já conseguem ter essa dúvida relativamente a se devo ou não devo fazer. No caso do iniciante, se és iniciante, vai pela CAPM. Se já tens um nível elevado de experiência, vai pela PMP. Sobre a instituição, para fazer a formação, já falamos, que é o PMI. Façam o bootcamp no PMI, é muito bom. O professor, acredito que é o Luiz Branco. Tem muito conteúdo para Podem partilhar. começar pelo fundamento também, para Exato. aqueles que são Fundamento, meio sim. iniciantes, existem.
propostas de cursos de fundamento que o PMI Ok. dá regularmente, e eu recomendo mesmo. Fundamento é bom Sim. para quem está a iniciar. Para Exato. aqueles que já passaram, já têm um avanço, vão logo para a preparação, curso de preparação, preparatório, isso Exato. chama de preparatório, né? É mesmo Preparatório, preparatório. é Acho uma, preparatório. uma pergunta que eu gostaria de fazer é: existem muitas pessoas que, mesmo tendo feito o curso de fundamentos e o curso de preparatório, mesmo assim ainda não se sentem seguras para poder avançar. Da vossa parte, com base na experiência, o que é que vocês têm a dizer para essas pessoas que ainda não sentem-se seguras o suficiente para poder fazer a certificação, para ir marcar o exame e fazer? O que é que vocês têm a dizer? Tânia, quer responder primeiro? Posso Eu acho que responder todos nós não nos sentimos à preparados questão. também. Miguel, basicamente o que tu estás aqui a perguntar é como é que nós nos sentimos seguros para fazer o Exato. exame. Eu Não, já ouvi mesmo histórias. Então, eu vou. mesmo tendo passado, mesmo tendo Exato, feito as Pronto. diversas formações e exato. preparatórios, não se sentem seguros ao exame, Para Tânia. marcar o exame. Tem Então, pessoas que não sentem segura para marcar o exame. Ele já fez a É uma então formação, pergunta, vamos, é já uma fez o pergunta vamos preparatório. difícil. lá É uma desconstruir pergunta isto. difícil. É uma pergunta Vamos difícil. desconstruir isto. Dificilmente alguém se sente seguro de fazer o exame. Esqueçam. Ninguém vai para o exame que eu conheça, e conheço muitas pessoas certificadas, estou pronto, vou passar, está tudo ganho. Isso não existe. O que existe é preparação, foco. Eu vou me focar em preparar-me, eu vou confiar na minha preparação, Entendi. que é fazer o curso, é estudar. Eu vou fazer os simulados que me vão dar alguma noção do meu estado de preparação, mas na prática não conheço ninguém que tenha ido tranquilo, seguro, confortável, como se a coisa estivesse ganha. O que é que nós temos que fazer? Voltar um bocadinho para trás. Nós temos que nos forçar a fazer o exame. Há uma frase que se usa muito em gestão de projetos, e eu tanto ouvi isto, que era assim: sem data não há compromisso. Então, nós temos que marcar a data do exame, preparados ou não preparados, e Não temos preparado. que nos preparar para essa data. Nós temos que nos comprometer. Vamos imaginar, eu olho, tive o curso, tive a formação, só o curso já é um mês, alguns já são 2 meses. Olho para o material, olho para a matéria, vou perceber, ok, para estudar esta matéria, o meu ritmo de estudo, as aulas que o tempo que eu tenho disponível para estudar, fazendo aqui uma média, eu vou demorar, se eu só tiver 2 horas, vou demorar 2, 3 meses, se eu tiver 4 horas, vou demorar menos tempo, ou seja, nós temos que ver qual é o tempo disponível que nós temos para poder estudar, para garantir, porque nós temos uma noção do nosso tempo que leva a aprender, cada um tem o seu ritmo, o Eliseu já falou sobre isso, cada um tem o seu ritmo de aprendizado, cada um tem o seu tempo máximo de foco, há pessoas que conseguem estudar 4 horas seguidas, há pessoas que só conseguem estudar 2 horas, ou seja, nós temos que nos conhecer de alguma forma para criar um plano de estudo. Nós, ao criar o plano de estudo, com mais uma ou outra margem, temos ali 2, 3, 4 semanas de margem para uma situação que possa surgir, nós marcamos o exame. Está marcado. E é o compromisso. Eu não preciso estar preparada. Eu fiz um plano mental, eu fiz um plano por escrito, eu dei aqui um tempo para acomodar qualquer situação que eu venha a ter, 1, 2, 3 semanas, e eu marco o exame, ok? Ninguém marca o exame estando preparado. Aliás, se nós sentirmos preparados, já estamos a marcar tarde o exame. Nós temos que primeiro marcar o exame e depois preparar-nos para tal. Então sem data não há compromisso. Marca um tempo viável, aceitável, de acordo com o teu plano, foca-te, prepara-te e vai fazer o exame, ok? É a minha visão.
Eu, Não sei, Eliseu, Eliseu, como exato. é que é? Não, não, eu vou tentar, digamos, escrever aqui algo que eu tomei como nota. Portanto, planejamento. A Tânia disse, e eu vou repetir, é necessário planejar. Aquilo portanto, o resultado de estar preparado é o planejamento e a medição do progresso. Não é, não me sinto preparado de fato. Aquilo pode ser uma questão emocional, não estar preparado. Se tu fazes o plano, medes o teu progresso, revisas o teu plano, não subestimar o exame, não subestima o exame, significa dizer que os simulados te dão o ambiente do exame. Os simulados não trazem perguntas do exame. É melhor deixar isso como um recado. Aquilo que você vai ver no exame é situacional, quando estivermos a falar de PMP. Portanto, olhar para o exame PAPM são conceitos, aquelas teorias e etc. Eu vou encará-las no exame, conceitos. Umas perguntas são mesmo diretas. Para o PMP, a experiência vai ditar muito. Portanto, olhar para as perguntas de maneira a responder às perguntas situacionalmente, portanto, o exame, perdão, o simulado vai te deixar preparado em responder às perguntas situacionais. Não devemos subestimar o nosso esforço. Olha para o plano, olha para o teu progresso, reveja o teu plano e comprometa-se, conforme disse a Tânia. Comprometa-se. Eu mesmo tendo tido, na minha preparação, olhando para a experiência, notas que me diziam, vai já fazer a marcação. Eu olhava também para o meu ambiente. Eu sou pai, tenho responsabilidades laborais, acordo habitualmente em horas que eu não quero aqui dizer, porque as pessoas até dizem que eu não durmo, tudo isso conta. O que eu tiver que dizer sobre a minha experiência, quando eu fiz eu também passei por um bootcamp, disse a uma colega no meio da aula, que eu acordo às 4, ela me disse, você dorme aqui. Foi a primeira pergunta. Então, considerem sempre a medida do vosso esforço. O comprometimento vai efetivamente vos dizer, vai fazer o exame. Porque você fez uma preparação. Tu fizeste a preparação, então não tira o medo, pensa positivo. Pensar sempre, essa preparação é para passar. Reprovaste significa dizer que não foi a medida certa, porque o exame dá medo, mesmo já na sala. A pessoa transpira. Porque o exame, o CAPM são 180 minutos, são 120 perguntas, me corrige, Tânia. 180 150, perguntas, né? Eu tinha 150 escrito isso. perguntas, 3 Ou são horas. 150, são 150 perguntas com 200 minutos, né? O PMP são aí cerca de. Eu tinha tomado isso como São nota. O 4 PMP horas, acho que são 4 são horas. 180. quatro. Pois são. Pronto, o PMP são 180. 180 perguntas, exato. São 180 perguntas e tu tens. Portanto, a pessoa é dado um tempo de 200 e tal minutos. O que eu sei é que tens que ser capaz de Aproximadamente. responder cada pergunta em mais ou menos 1,76 minutos, não é? Essa experiência a pessoa depois aprende no simulado. O simulado vai te dar essa confiança. Por isso é que tem que se pensar positivo. Quando a pessoa estiver a fazer simulado e conseguir constatar que a quantidade de perguntas no intervalo tal corresponde à expectativa do progresso, isso é a dita confiança. E a pessoa tem que dizer, se eu sou capaz de estar digamos, a responder desta maneira nesse esforço, então, no exame, a pessoa tem que ir com confiança, pensa positivo, eu vim aqui para passar, vim aqui para passar. O que se passa é que a pessoa entra para lá,
a pessoa recebe, existe 60 minutos para você poder atender às perguntas. 60 minutos. Não uma hora. Já me esqueço. Portanto, já me esqueço. Portanto, são 60 minutos mais ou menos. Né? Que é dado, você tem que responder o volume de pergunta. Depois de passar esses minutos, ele corta. E se a pessoa não conseguiu responder a quantidade portanto, um número bom de respostas para aquele intervalo, o outro intervalo, a outra sprint, como chamou a Tânia, vais ter mais perguntas. Isso às vezes é que a pessoa fica com medo, quer dizer, ganha um certo temor. Pô, não fui capaz de responder a quantidade de perguntas X nesse intervalo, então no outro intervalo vou ter que ter muito mais pergunta. Mas o que vai te dar confiança é a dita preparação. Mesmo sabendo que a sprint seguinte, a janela seguinte, terei mais pergunta, porque a hora, portanto, os 180 minutos, ele corta, 60 minutos, pum. Estou a falar do exame PMP. Ele corta. Quanto mais perguntas você puder atender nesse intervalo, dá-te confiança. Mas, obviamente, que as perguntas não são iguais. É aquelas perguntas que, pronto, naquilo que é a nossa preparação, nós conseguimos atender em menos de um segundo. Aquilo até vem de cabeça, não, eu já vivi essa experiência, vou responder assim. Agora, saibam que as respostas às perguntas do exame, mesmo sendo situacionais, é sempre naquilo que é a ótica do PMI. Vocês depois vão aprender isso no curso. Considerem sempre que o que vocês estão a responder, não no CAPM, que são conceitos. CAPM é a base do conceito. É mais ou menos o PMBOK traduzido em perguntas, na prática, né? Ou a matéria que o professor deu traduzida em perguntas. Já o Eliseu, PMP, por favor. exato. Vou Hum, passar pelo resumo. Eu acho que tá bem. Miguel, deixa-me só fazer aqui uma nota, desculpa. está à vontade. Só para. O Eliseu já fez o exame há algum tempo. Só trazer aqui uma novidade. Fiz em agosto. O O PMP PMI fiz em agosto. está sempre aqui a mudar. Exato. Uma das coisas que aconteceu penso nos últimos 2 anos, o CAPM já Uhum. não é tanto, e aqui para o pessoal que vai fazer o CAPM, e eu fiz recentemente, fiz em setembro. Há uns Uhum. anos atrás era muito de conceitos. Hoje em dia já é metade conceitos, metade Metade da situacional situação. e já Ok. entra muito o Agile também. Ou seja, 20% do Com exame, inclusive, é certeza. Agile, e diria eu que mais de 40%, não, talvez não chegue a 50-50, mas ali a Sim, volta de sim. 40% já é situacional. Já é Ok. preciso compreensão do momento em que nos encontramos e de qual é a ação, qual é o comportamento, qual é a decisão que alguém que conheça as Uhum. boas práticas do PMI iria aplicar. Uhum. E aí tem uma grande Ok. diferença se tiver alguém aqui na audiência que que esteja na minha situação, que já gera projetos há muitos anos e depois tenta fazer a certificação. Nós, quando estamos a responder o exame, temos que nos colocar na situação, como disse o Eliseu, é situacional. Ele cria um cenário, um contexto e quer que tu respondas qual é a ação, qual é o comportamento a seguir, qual é a decisão que irias tomar. E eu tive muita dificuldade que era eu não posso responder como a Tânia, que já gera projetos de uma maneira há 15 anos. Eu tenho que responder como a nova Tânia, que aprendeu as boas práticas, aprendeu a fazer as coisas como manda a lei. E então eu tinha essa Como dificuldade. manda o O primeiro PMI? instinto Como era, manda o PMI, Tânia? como é o PMI? É exatamente isso que o Eliseu Exato. O estava a conceito é dizer. Como é responder que o como manda o PMI. Exato. Como é que o PMI manda? Como é que são as boas práticas? Não é aquilo que a Tânia andou a fazer durante 15 anos. Às vezes bate certo, vá. Porque também a Tânia não aprendeu com alguém, né? Mas isto vai evoluindo, são muitos anos, há muita evolução. Então eu tinha sempre que desconstruir o que eu tinha em mente e dizer como é que manda o PMI? Como é que uma pessoa que segue a risco o PMI iria fazer Tratar nesta deste caso. situação? Não é? Exato. Neste caso, pronto, é um bocadinho isso. Queria-lhe só, Eliseu, só dizer aqui que isto agora já
evoluiu, eles já complicaram mais o CAPM e agora também já tem muito A situacional. recomendação, Tânia, permita-me, a recomendação é na formação, por isso é que a formação é importante, não estar ali a colher matérias e dizer que tem isto. Durante a formação, no preparatório, é demonstrado aos alunos o conteúdo do exame. O conteúdo do exame é uma Exatamente, referência do PMI. Qualquer exatamente. exame que o PMI propõe às diversas certificações, nós conseguimos receber dos formadores aquilo que, aliás, é público, o conteúdo do exame. Só que o conteúdo do exame é apenas uma informação. É apenas uma informação, não são perguntas. Vamos resumir da seguinte maneira. Não são Eu acho, perguntas. resumindo aquilo que foi dito, para quem está ansioso, para quem ainda não se sente seguro para fazer o exame, é o que a Tana disse. Sem data, não há compromisso. Marca a data do exame, que isso vai mudar muita coisa. E uma das coisas também que deve prestar atenção, muitas das pessoas que conseguiram obter a certificação, tanto CAPM como PMP, não conseguiram na primeira tentativa. O facto de você não conseguir na primeira tentativa não quer dizer que acabou, não. Você tem 3 tentativas para fazer no ano. Eu, quando consegui a minha certificação PMP, eu reprovei na primeira tentativa e só passei na segunda. Ou seja, uma vez que você marcou a data, você pode reprovar 3 vezes. Então, o meu conselho é: sem data, não há compromisso. Acho que essa é uma frase que tem que ficar para quem ainda está ansioso, para quem tem receio, para quem não se sente seguro. Faço a recomendação da Tânia: sem data, não há compromisso. Outra frase É um do plano. Eliseu é: simulados dão o ambiente do exame, não as perguntas do exame. Então, preste atenção nisso. O simulado dá um ambiente do exame e não as perguntas do exame. Ponham isso em mente. Os simulados são para que você poder se familiarizar com o ambiente, com a ideia de que você tem minutos para responder perguntas, tens uma janela de tempo e essa janela tem que ser cumprida. Então, ponha sempre isso em mente. Uma vez que vocês conseguiram marcar o vosso exame, conseguiram definir a data, tenham em mente que simulados dão o ambiente do exame e não as perguntas do exame. Tem uma pergunta do Ernesto Mona. Miguel, o plano, permita-me sublinhar o Não, plano, vou né? falar Dá do plano confiança. também. Também vamos chegar no plano. Obrigado, Miguel. Só Tem para uma deixar sublinhado, pergunta, o plano dá confiança. exato, tem uma pergunta do Ernesto Mona. Ele questionou se a formação é feita online. Sim, a formação pode ser feita online. A maior parte delas são feitas online. A do PMI é feita online e as outras também. Semipresencial também. Exato. O exame é feito, Semipresencial também. o exame pode ser feito online ou podes fazer o exame num dos centros que estão autorizados a realizar esses exames. Outra pergunta que é deixa eu ver o nome da pessoa, da Maria da Piedade, ela questionou, gostava de saber se existe algum simulador gratuito de preparação para o exame CAPM. Ela pede para a Tânia responder, por favor. Há algum simulador gratuito? Olá, olá, Maria, não é? Sim, É sim. assim, simuladores gratuitos há aí vários, mas como disse o Eliseu, nós devemos seguir-nos por simuladores aprovados legais. E normalmente estes são pagos, não são caros. Normalmente as formações vêm com um simulador, mas nós devemos ter as nossas referências, temos que ter muito cuidado. O Eliseu referiu isto várias vezes, nós temos que ter muito cuidado com as fontes. Simuladores gratuitos há vários, mas não recomendo porque não há nenhum selo de qualidade, ok? A recomendação é sempre fazer uma formação numa entidade certificada Autorizada. e adquirir sempre um simulador, normalmente já vêm no pacote, mas um simulador certificado, porque senão pode estar a perder tempo e depois não, porque o simulador, atenção, o simulador é importante porque ele cria-te o ambiente, cria-te situações que te ajudam a sentir-te confortável e entrar naquele mundo de gestão de projetos e o que é que o PMI pretende que tu saibas, né? Como é que o PMI, quais são os domínios mais interessantes para o PMI que tu domines, a forma como tu te comportas, e então esses simuladores vêm com respostas.
E não vêm só com a resposta certa, vêm com o conteúdo que fundamenta a resposta, ok? Então serve também como material de estudo. Como eu tinha explicado no início, eu fazia os simuladores e depois usava a resposta do simulador, independentemente de ter acertado ou de ter errado, eu lia sempre atentamente a resposta e o porquê, o racional do porquê que aquela resposta está certa. Porque ele vai fazer referências ao PMBOK, vai fazer referências a outros recursos e explica taxativamente porque que isto está certo. Isto está certo porque no PMBOK, no ponto tal, diz isto, e põe lá as definições, e põe lá os cálculos, e põe lá toda a definição. É material de estudo. Um simulador qualquer da internet que não tenha um selo de qualidade pode não estar a responder bem as perguntas, tu podes ficar com o entendimento errado e não pode estar-te a desviar do que realmente te indica no PMBOK, porque ninguém validou aquilo, ninguém certificou. Então, Maria, tenta fugir disso ao máximo, está bem? Hum. Eu acho que Acho que essa respondi aqui, pergunta, Miguel. eu acho que essa pergunta foi bem respondida. Muitas das vezes as pessoas querem recorrer a um simulador gratuito, mas ele não te oferece a credibilidade necessária que o PMI exige. Então pensem muito nisso, em adquirirem simuladores gratuitos, por causa da questão da credibilidade, porque vocês vão gastar um valor elevado. A certificação não é de borla, o exame não é de borla. O exame tem um custo. E se vocês estão a investir nesse custo para fazer a certificação, é bom também que invistam em uma boa formação e em bons simulados, para vocês poderem ter uma maior garantia de que vai correr melhor o exame. Não se preocupem só em gastar no exame, mas também na formação e nos simulados, caso adquirirem um simulado. Tem uma outra pergunta, que é do Adilson Silva. Ele questionou: podem dar uma ideia do conteúdo da formação? Eu acho que isso já foi dito, foi o que nós falamos, que a formação é um resumo do PMBOK. É um resumo do PMBOK, como o Eliseu frisou, e do guia ágil. Ou seja, a formação vai gerar em torno desses dois elementos, do PMBOK e do guia ágil. Como a Tânia disse, que o exame CAPM também já vem questões ágeis, já não é simplesmente voltadas a questões preditivas, mas também a questões ágeis. Então, a formação acaba sendo um Miguel, só, resumo, só, só para meter uma linha no certo? para o PMP, há livros que não estão, há referências que não estão no PMBOK, como conteúdo, o PMBOK não traz, por isso é que a formação, o preparatório é importante. Quer dizer que quem está a passar a formação de Exato. preparação do PMP já conhece esse conteúdo, por exemplo, inteligência emocional, não Exato. é? O campo de inteligência emocional, determinados conteúdos da área de aquisições, E não liderança é? Por também. exemplo, e liderança, esse conteúdo, quem passa a formação, o coach, no caso, a pessoa que está preparada a transmitir esse conhecimento na ótica do PMI, já consegue estratificar isso como matéria. Eu, em vez de ler um manual, ele me traz aquilo como uma matéria. Eu depois posso buscar a referência, consultar as referências que ele tiver que dar. Não é? Exato. Para o tempo é preciso ter esse cuidado. Por isso é que o preparatório é mesmo importante. E olhar para a ética, a colega voluntária que está a fazer referência de coisa grátis ou de coisa que tem que ser adquirida, eventualmente que venha a ser adquirido por meios que não sejam lícitos, por Recomendável. exemplo, for aquilo recomendados. Olhar que uma das maneiras de estar no PMI é a ética. Exatamente. Por isso é que passar por uma formação disso, a pessoa de facto sente-se como pessoa capaz, responsável, não é? Que prima pelos princípios e valores, no caso, do campo do conhecimento e social. Né? Exato. E também para quem é membro do PMI, caso a pessoa que tem interesse em fazer a certificação, no momento em que você fazer a tua membership, você vai receber de graça, vais poder baixar de graça o PMBOK, o Guia Ágil e outros elementos que estão disponíveis na plataforma do PMI, que é exclusiva aos membros. Além desses recursos, você também tem desconto para fazer o exame. O exame tem um desconto para quem é membro e também tem um desconto para quem não é membro. Isso também acaba por influenciar. Então, minha recomendação é associem-se ao PMI para poderem ter acesso aos documentos que são utilizados tanto na formação e também que são como referência para os exames.
e também para obterem algum tipo de desconto que vos permita melhor gerir as vossas finanças. Uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é: quais são as recomendações que vocês dão para quem está a desenvolver o seu plano de estudo para poder passar na certificação? Quais são as recomendações que vocês dão relativamente ao plano de estudo? Perguntou Começo isso? eu? Você pode ser, Tânia. Pode ser, não sei. Pode ser, Tânia, pode ser, pode ser. Pode ser. Bem, plano de estudo. Já falamos um bocadinho sobre isso, mas vamos lá ver. A formação, e o Eliseu está sempre a repetir isto, o próprio formador, nós quando vamos para uma formação, nós entramos num mundo que nós desconhecemos, não é? Nós quando o PMI é um mundo que nós desconhecemos, então precisamos desse professor, desse mentor, desse coach para nos guiar. E durante a formação, ele também dá-nos alguns guides de como é que nós devemos estudar. E nós, com esses guides, nós devemos perceber o que eu tinha dito há pouco, que era, nós temos que saber como é que nós funcionamos, não é? Qual é a minha capacidade de retenção, qual é o tempo que eu tenho disponível, e com base nisso eu vou criar o plano. Vamos lá olhar para um caso mais concreto. Imaginemos que eu fiz um curso preparatório e tenho, os tais 2.500 slides. Eu vou perceber o ritmo em que o professor passou esses 2.500 slides e vou perceber se esse ritmo foi muito acelerado para mim ou não. Ou seja, ele passou 2.500 slides em um mês. Foi aceitável? Foi ao meu ritmo? Eu consigo recapitular a matéria e estudar aquele ritmo, sim ou não? Com base nisso, eu vou começar a criar o meu plano. O PMI é uma framework com vários domínios. Nós temos vários domínios e nós podemos fazer um plano semanal com metas muito concretas. Nós podemos pegar e dividir por áreas de conhecimento e depois os processos e começar a criar metas. Tivemos a formação, olhamos para a matéria, vimos qual é a matéria que tem mais slides, por exemplo. Vocês vão perceber quando fizerem o curso que o processo de planeamento é o mais longo, é o processo mais importante para a preparação de um projeto e é um processo, é um grupo de processos, desculpem, o planeamento é um grupo de processos maior e então vai precisar de mais dias de estudo. Então nós temos que olhar para a framework, olhar para o nosso ritmo, olhar para como aconteceu a formação e preparar. E o que é que nós temos que fazer? Primeiro a revisão da matéria, tentamos de alguma forma dividir aquela matéria em semanas e mais uma vez ir revisando sempre o nosso plano. Chegamos ao fim da semana e percebemos se aquele ritmo é aceitável ou não. Se deu espaço para mais estudo, se calhar vou incluir aqui mais um processo ou dois. Se foi muita tangente, se calhar dar aqui mais uma folga, ou seja, os planos são para ser revisados recorrentemente. Nós criamos um plano inicial, vamos progredindo, vamos ajustando este plano, ok? Mas vamos sempre controlando, nós temos que nos controlar. Preparação para o exame é um projeto. Nós temos que aplicar as bases que nós aprendemos na formação para preparar o projeto de preparação para o exame e vamos ajustando, ok? Então, nós temos que ter o tempo de revisão da matéria, vamos separar por partes, semanalmente, vamos dividir, depois vamos ter que perceber que vamos precisar de 1 ou 2 meses de simulação e temos que entender se é suficiente ou não. Como é que nós também vamos perceber? Testando. Por exemplo, eu no início planeei a matéria, fiz a matéria toda. Metade, cheguei à metade da matéria. E o que é que eu decidi fazer na altura? Começar já a fazer os simulados. O meu simulado dava para dividir os domínios. Então, quando eu acabava um domínio, eu fazia 2 ou 3 simulados só para perceber o meu ritmo.
E com isso eu ajustei o meu planeamento. Pensei, isto funciona para mim. Então refiz o meu planeamento para cada domínio perder 3 dias a fazer 3 simulados. Depois ajustei novamente o meu plano, porque isto tem que ser ajustado. Ajustei o meu plano quando comecei a ter mais domínio sobre a matéria e achava que já conseguia, de alguma forma, fazer um exame transversal, nem que fosse para sentir a pressão das 3 horas. Eu incluí no meu plano, todos os fins de semana, um exame de 3 horas, porque também é preciso avaliar a capacidade de estar 3 horas a olhar para um computador, naquela pressão dos minutos a contar, e conseguir responder às perguntas com calma, assertividade e sem desespero. E posso-vos dizer, no meu caso, eu ficava desesperada nos primeiros 5 exames. Eu não aguentava aquilo. Chegava 1 hora e meia, eu não aguentava simplesmente, era um esforço. Eram 3 horas, 150 perguntas, eu ficava em esforço, na última hora e meia eu estava em sofrimento completo. Na primeira vez, foi melhorando na segunda vez, foi melhorando. Eu acho que ali, a partir do terceiro exame completo, eu já me sentia confortável. Eu já conseguia fazer 3 horas seguidas, calmamente, sem entrar em desespero e a sentir a dinâmica. A dinâmica já estava em mim. O tempo necessário já estava em mim, a calma necessária já estava em mim, e eu fui adaptando sempre o meu plano de estudo com base em experiências, no que é que funcionava para mim. Então, quando eu estava a meio do meu processo, eu já tinha um plano que funcionava para mim. Estudar um domínio, fazer 3 simulados pequeninos, no fim de semana a seguir um exame completo, estudar outro domínio e assim sucessivamente. Depois eu guardei 1 mês e meio só de simulados, durante a semana. Simulados no tempo que dava, Pomodoro, 25, 25, 25. No fim de semana, um exame completo. E foi assim que eu fui construindo, reconstruindo, ajustando o meu plano, ok? É um plano que vai sendo construindo à nossa medida, ao nosso ritmo, e sempre sendo revisto. Essa foi a minha forma de preparar o meu plano. Eliseu, como é que foi a sua experiência? Eu tive várias experiências, mas vou dizer a mais atualizada. Portanto, a partir do momento que começa a formação, olhando, nós temos as nossas necessidades, temos os nossos problemas pessoais, mas tudo isso, logo que a formação começa, nós somos obrigados a esboçarmos as nossas particularidades, não é? Que é, a que horas é que eu chego a casa? Quando eu chego a casa, o que é que eu faço? Portanto, são os diversos elementos que eu tenho que ter em conta antes de me enquadrar no plano que recebo da formação. Porque a formação já é um plano. O amigo que fez essa pergunta, não se esqueça que a partir do momento que começa a formação, por isso é que o preparatório é bom, o preparatório vai te colocar em situação de quem de facto está no caminho de gerir projeto. Portanto, a formação estabelece um plano, a Tânia deixou isso em abertura. Hoje, o professor traz as recomendações e nós depois temos que nos adaptar. A matéria que ele prepara foi feita, por exemplo, para dar em 3 meses de formação. Eu pego esta matéria e olho para aquilo que eu faço. Se eu trabalho, chego sempre tarde a casa, o melhor para mim, se calhar, é dormir cedo. Tenho que colocar isso no meu plano. Acordar, dormir cedo e acordar mais cedo. Se vai para o serviço, obviamente, procura durante a madrugada ter uma hora de estudo. Não está a dizer que é assim. Cada um tem a sua experiência, não é? Mas a pessoa tem que ter isto com clareza. Eu chego a casa todos. A pessoa tem que ter a meta. Chego a casa todos os dias a esta hora. Então, qual é o elemento que vai influenciar no meu plano?
tenho pouco tempo para a formação. Se a partir do momento que você chega e começa logo o curso, conforme a Tânia disse que algumas formações eram de noite, eu tenho que encaixar isso no plano. Mas pegando um papel, vamos dizer, um rascunhozinho, não é? Daquilo que o professor, perdão, pegando aquilo que o professor deu como plano e passando isso para um rascunho, eu consigo estabelecer as minhas metas. Porque o professor obriga, ou seja, o curso obriga-te a praticar, a fazer o simulado. Não é fazer o simulado completo, mas a fazer o simulado parcial. A Tânia disse aí certo. No início, os simulados são parciais da área de conhecimento. São quantas áreas de conhecimento? 10 áreas de conhecimento. Ou em grupo de processo, são quantos grupos de processo? 5. Áreas de conhecimento e grupo de processo cruzam-se para formarem os ditos processos de gestão de projeto, não é? Mas já no caso da parte ágil, não é visto desta maneira. É muito conceito, é muito desenho, é a aplicação de frameworks que tens que ver ali na forma de matéria. Então, eu vou ter tempo de todos os dias chegar, estar no curso, e o professor diz, faça o simulado. Obviamente que no dia seguinte não tem informação, eu tenho que meter no meu plano fazer o simulado. Então, isso conta, ter o objetivo claro. Se o professor diz que, de fato, tem que fazer o simulado, eu tenho que saber que, no dia que o professor dá a matéria, eu não posso revisar a matéria, se calhar, na mesma hora, por exemplo, depende da experiência. Depende muito da experiência. Outro sim é a matéria que eu. Entendemos que as nossas aulas sejam segunda, quartas e sexta. Depois, sábado pode ser de manhã, por exemplo. Há formações que dão também no sábado de manhã ou no período da tarde. Os dias, os intervalos sem aula devem ser intervalos de revisão. Agora olhamos para o conteúdo de matéria. A matéria que eu dei hoje na segunda-feira, até outra segunda-feira tem outra matéria. Como é que eu vou conseguir? Você olha para a tua experiência. No meu plano, como é que eu vou inserir essa matéria de segunda-feira como revisão aqui? Domingo vou estudar tudo em 3 horas. Se calhar não é bom. Faça um plano de maneira que não tenhas muito conteúdo estudado em muitas horas. Não é bom. Procura ser consistente no seguinte: poucas horas, mas várias vezes. Repito aqui: poucas horas, mas várias vezes. Vai relaxar. Estudou um campo, fez uma revisão, vai lá jogar bola, vai conversar com um amigo depois de uma hora. É melhor assim do que tenho tempo sábado, vou estudar tudo sábado, acumulado. Não faça isso. Não faça um plano acumulado, faça um em que a consistência seja poucas horas, várias vezes. É o meu resumo. Eu acho que eu Miguel, consegui pegar aqui alguns insights que vocês passaram. O primeiro insight é o da Tânia. O plano de estudo é um projeto. Ou seja, quando vocês migrarem para a ideia de criarem um plano de estudo, põem em mente que vocês estão a criar um projeto e como é que vai ser feito. E como o Eliseu disse, você tem que ajustar a tua realidade de acordo com o horário em que você chega em casa, de acordo com o horário em que você vai trabalhar, ou seja, o plano de estudo tem que ser ajustado de acordo com a tua realidade, de acordo com o que resulta e o que não resulta. De tempos em tempos tens que rever se realmente esse plano está a ser efetivo ou se não está a ser efetivo e fazer os ajustes necessários de modo para você obter melhores resultados. E também outra recomendação é podes optar por estudar por domínios ou áreas de conhecimento ou mesmo por grupos de processo. E algo que a Tânia falou e falou várias vezes, que é fazer uso da técnica de Pomodoro, que o Eliseu também acabou de dizer. É você definir um período para estudar e um período para descansar. Desse jeito você consegue coordenar melhor o teu plano de estudo e poder mais, absorver melhor os conteúdos. Então, sobre plano de estudo, o primeiro ponto, plano de estudo é um projeto. Segundo, ajustar com base na tua realidade, nos teus horários. Terceiro, optar por estudar através de domínio ou áreas de conhecimento, ou mesmo por grupos de processo, se for preferível. E considerar usar a técnica de Pomodoro, ou seja, você deve definir um período para estudar e um período para descansar. E outra coisa que foi feito é estudar poucas horas, mas várias vezes. E algo que tanto Eliseu e a Tânia falaram é fazer simulados.
A Tânia disse fazer simulados por área ou por domínios. O Eliseu também falou fazer simulados por grupos de processo. Eu acho que no final do dia o plano de estudo tem que estar contemplado com simulados. No princípio vai ser difícil, como a Tânia disse, no primeiro simulado foi um bocadinho estressante, ficar parada durante 1, 2, 3 horas para fazer simulado, mas é um processo que vai ter que passar. Quanto mais simulados forem feitos, maior a probabilidade de você passar nos exames. Outra questão, já estamos a finalizar, vai ser sobre quais são os erros mais comuns que os candidatos cometem durante a preparação para o exame. Vários. Pode citar alguns. Fazer esse Ok. resumo Eu dos posso citar erros. aqui, como está aqui a dar preferência às meninas, Eliseu, vou começar, não é? Eu posso ditar para te guiar, Um, mas vamos lá, Tânia, vamos. Eu vou ajudar. ok. Olha, um dos erros que eu acho e que já foi repetido aqui, eu cometi, mas depois fui a tempo de rever. A percepção que eu tinha inicial, e eu acho que muita gente passa por esses erros, é achar que temos que decorar a matéria. Eu, no início, perdia imenso tempo a achar que eu tinha que decorar o conceito como ele aparece no documento. Errado. Nós temos que compreender. Por quê? Porque é impossível decorar tudo o que está no PMBOK e no Agile. É impossível decorar tudo o que está escrito em 2.500 slides. Mas se nós compreendemos o que está ali por trás, quando a definição nos aparecer ou quando uma situação nos aparecer, se nós de facto tivermos compreendido, nós vamos escolher a resposta certa. Porque percebemos o racional do que está lá escrito. Então, mais do que ler a definição, de seja lá o que for, é compreender o que é que se quer dizer com aquilo. Então, eu acho que um dos primeiros erros, no meu ponto de vista, e eu comecei nesse erro depois, graças a Deus, corrigi-me, foi decorar e depois passei por compreender. Outro que também já foi falado, na básica, acho que vou referir vários do que já foram falados, não fazer os simulados suficientes. Nós temos muitas vezes receio, nós temos o nosso ego, e nós temos receio de começar a fazer simulados. Nós queremos estudar, para ver se o primeiro simulado a gente tira já 99%. Esqueçam. Sem viver a experiência de maus simulados, não vamos ter um simulado bem feito. Porque o simulado não tem nada a ver com a matéria, o simulado é mesmo um ambiente totalmente diferente. Tu estás na formação, tu estás a fazer a formação. Se for uma formação que o professor obriga de vez em quando a fazer os simulados, como o Eliseu disse aqui, tu vais percebendo um bocadinho. Mas tu evitares e adiares o início dos simulados, não vai correr bem. Então, não fazer os simulados suficientes. Tem-se que se fazer quantas vezes forem necessárias simulados, até recorrentemente tiramos uma percentagem superior à que é necessária para a formação. Estamos a falar nos 70%, 80%. Nós temos que fazer várias vezes e temos que atingir esta meta várias vezes para podermos então estar confortáveis com o exame. Um erro é fugir os simulados ou fazer um ou dois e achar que está tudo pronto. O simulado só te prepara para, quanto mais fizeres, melhor preparado vais estar. Outro é, que eu no início também cometia, que é tentar ignorar aquelas áreas que nós temos maior dificuldade. Havia algumas contas, há partes na matéria de contas, essencialmente na parte do controlo, que durante a formação, por algum motivo, muitas das coisas eu não tinha captado. Então, quando chegava na altura de estudar a matéria, eu passava por aquilo muito rápido e eu pensava assim, epá, no meio de 2.500 slides, não é estas continhas que vão fazer diferença. Resultado, ignorava onde eu tinha maior dificuldade. Quando ia para os simulados, o que é que acontecia? Apareciam-me aquelas perguntas e eu não conseguia responder. E o que é que isto fazia? Fazia com que me criasse pressão. Eu ia para um simulado sempre a dizer, epá, só espero que não saiam aquelas perguntas. Só espero que não saiam aquelas perguntas.
até que ganhei algum juízo e tirei alguns dias para estudar aquilo que eu tinha maior dificuldade e comecei-me a sentir confortável. Quando apareciam as tais perguntas das continhas que tínhamos que fazer para avaliar os KPIs, eu já dominava aquilo, que não era nada complicado, simplesmente eu é que não tinha perdido tempo a estudar e eu achava que era uma dificuldade e fugia aquilo. Perdi 2 dias, tanto, estudei, percebi e deixou de ser mais uma causa de stress, porque eu sabia que se aparecesse no exame eu ia conseguir responder. É fugir. Então, é fugir às áreas de maior dificuldade. E depois, um dos maiores erros é o medo, e eu tinha isso, da primeira formação que eu fiz do PMP, o professor causou isso no trabalho ainda, a empresa investiu numa formação e o professor causou aqui um terror ao PMP, ao CAPM. Isto é muito difícil, isto é só para quem sabe gerir projetos, isso é só para quem tem muitos anos de experiência, vocês têm que ler o PMBOK todo, vocês têm que ler o guide, vocês têm que conhecer isto de trás para frente. E criou-se em mim um medo, e eu posso dizer que a minha primeira formação foi há 8 anos e eu podia ter me dedicado naquela altura a fazer a certificação. E eu disse, jamais vou perder o meu tempo a tentar fazer essa certificação, porque isto é muito difícil. Então, um medo, as pessoas têm medo de se prepararem para o exame, têm medo do exame, e isto é um grande erro. Não é assim tão difícil, com preparação, foco, é possível. Para mim, que me lembro assim agora, são quais esses 4 erros: decorar, não fazer os simulados suficientes, fugir às áreas que temos mais dificuldade e ter um medo excessivo do exame. Eu acho que para mim são os principais erros que eu vi em mim e que eu vi em algumas pessoas que eu conheço. Tânia, gostei dessa. O professor que criou terror. Terror, terror, acredito, Eu, terror. eu acho que eu já passei por uma experiência no workshop, onde também acho que essa pessoa já chegou a reprovar. E também chegou a tirar a palavra. Esse exame é difícil, nem vale a pena. Mas eu vinha me preparando no silêncio, né? Porque naquela altura o exame só era feito em inglês. Portanto, dou força àquilo que a Tânia disse, respondendo, aproveitando, Miguel, aproveitando já, pagamos o tempo. Não vamos negligenciar os simulados. Os simulados trazem métrica. Os simulados trazem métrica, conforme a Tânia já disse aí. Então, não vamos negligenciar. Aquelas métricas, pronto, vamos aproveitar, hoje não é o caso. Tenha um caderno, meus amigos. Eu tenho aí o caderno das várias formações, que eu comprava sempre cadernos novos. Usem, quando possível também. Eu sou muito de pintar e até dizem, só para. Pronto, já vai terminar o webinar. Tenham sempre marcadores, né? Canetas de várias cores para poder vos ajudar a fazerem os mind map, né? Que são, na verdade, os tais mapas mentais. Quando eu ia fazendo referência ao estudar, é bom conseguirmos demonstrar em nós mesmos que aprendemos. Fazer bonequinhos mesmo, conexões de coisas, né? Isso com aquilo, daquilo, em termos, essa matéria vai ligar com aquela, domínio de conhecimento de recursos humanos, depois tem que ligar com aquisições, porque naquele momento, afinal, vai ser necessário adquirir isto ou aquilo. Portanto, façam bonequinhos, trabalhem sempre com bonecos da maneira como vocês aprendam. Não negligenciem o vosso próprio esforço, não negligenciem os simulados, não se sobrecarreguem de matéria, não se sobrecarreguem de matéria. Por isso é que considerem sempre a voz do coach, de quem está vos dar a formação, como sendo, digamos, a vossa força orientadora. Tenham mesmo isso como força orientadora. Portanto, o excesso de matéria faz mal, já repeti, a Tânia disse isso em outras palavras. Portanto, outra coisa a sublinhar:
não estudem a última. Não estudem a última da hora. As reprovações, grandes pessoas na sociedade estão, digo, no nosso resumo, pode ser o caso, mas naquilo que eu já pude ler também, sendo membro do PMI, há pessoas que reprovaram mais de 5 vezes. Eu passei por mais de 3 reprovações, mas fui inteligente. Eu não tive o número de reprovações que me permitiu ser colocado, porque quem reprova, quando se solicita o exame, reprovas 3 vezes, tens que ficar um ano fora. Isso é uma coisa que nós temos que saber. Tentar a primeira vez, porque no momento em que nós pagamos para fazer o exame, existe um intervalo de um ano em que eu devo prestar o exame. Se esse período passa, se eu tentaste uma vez, não importa. Vais ter que fazer uma nova inscrição para o exame. Vais ter que se recandidatar. Essa parte depois de como é que se candidata é mais um outro detalhe que não vamos entrar aqui. Mas a grande verdade é que naquele intervalo de um ano, eu tenho que tentar 3 vezes. Eu tive, num momento, por isso é que as minhas reprovações foram sistemáticas. Por quê? Porque eu fiz o meu MBA com a versão 5. Outra coisa que é preciso ver é isso. As versões do PMBOK mudam. O PMBOK é atualizado a cada 4 anos, ou seja, o guia de conhecimento de gestão de projeto é atualizado a cada 4 anos. Num outro momento, vamos falar disso, mas é atualizado a cada 4 anos. O conteúdo do exame também ajusta-se em função de um período que o PMI considera. Estamos a falar PMI global, porque nós cá em Angola temos o capítulo Angola, né? PMI capítulo Angola, do qual eu sou membro, a Tânia é membro e o Ken também, o Miguel também. Portanto, o conteúdo do exame, que é aquilo que o PMI estratifica como sendo o que se vai debater no exame, não, aquilo não é pergunta. Ele diz, o exame do período X vai se debater isso. Eu passei por um conteúdo, quando eu fiz o MBA em gestão de projeto na Católica, permita-me referir aqui, né, passa a propaganda, o PMBOK era o 5. O conteúdo do exame era acho que era o 2021. Não tarda, eu ainda na formação, entre o PMBOK 6, a versão 6. A formação incluiu já a transição do PMBOK 6. O exame, o primeiro exame que eu peguei, tratou do conteúdo do PMBOK 6. E mais, ao tratar do conteúdo do PMBOK 6, já estou passei por uma. Não, o conteúdo, tem o conteúdo, não inclui o guia ágil. Não tardou, por isso é que eu reprovei o primeiro exame, porque eu tive medo de não ter uma pressão no exame, porque o conteúdo do exame vai mudar. O conteúdo do exame que veio a seguir já estava incluindo o guia ágil. Não, não, minto. Não estava incluindo o guia ágil. Tinham mudado o framework, a estrutura do exame tinha mudado. Acho que foi isso, Tânia. Eu depois poderei detalhar isso num outro momento, mas a estrutura do exame mudou. Quer dizer, aquilo complicou um bocado e levou-me a reprovações. Mas eu não tive medo, eu continuei a investir no conhecimento. Essa é a grande força do PMI. Por isso, associam-se a esse campo de gestão de projeto. Gestão de projeto não é que seja a dita especialidade de ser gestão de projeto. Associa o conhecimento de gestão de projeto à tua carreira. Eu vi uma pergunta que alguém fez aí, só para deixar isso claro, que o momento acima de gestão de projetos são as outras certificações. Quem vai para o PMI não fará só gestão de projeto. Tem outros campos de certificação que depois, num outro momento, vamos tecer também. Mas, resumo aqui naquilo que foi a pergunta, não preparem, não se preparem à última da hora. Até o último dia, se calhar, o melhor é não estudar. Não se coloquem no lugar de quem tem muita matéria e se sente seguro. Tentem buscar sempre a vossa orientação, façam parte de networks, o Miguel está a repetir aí, associem-se ao PMI, isso vai vos dar muita força, muito conselho. Obrigado. Foi muito
Muito interessante as vossas contribuições relativamente aos erros. Eu fiz as anotações e gostaria de partilhar com vocês. O primeiro erro que as pessoas cometem é. Miguel, a voz está um pouco ao fundo. Sim, Tá estás a melhor ouvir mal agora? agora. Está melhor agora? Tenta encostar, está a melhorar, não sei o que é que fizeste. Está melhor agora. O primeiro erro que Tá. vocês devem evitar é que vocês não devem decorar o conteúdo, mas compreender o conteúdo. Eu acho que o Eliseu falou e disse: os simulados dão o ambiente do exame, não as perguntas do exame. Não é porque vocês vão fazer vários simulados que significa que vocês vão decorar os simulados. E a Tânia disse: vocês devem compreender o conteúdo, compreender a forma de gerenciar o projeto que o PMI apresenta e que muitas das vezes não se enquadra com a nossa realidade. Mas é fundamental que você compreenda para você poder ser aprovado no exame. O outro erro é não fazer simulados suficiente. Quanto mais simulados forem feitos, mais preparado você vai estar para passar no exame. E também tenham em mente a percentagem de aprovação que vocês vão obter nos simulados. Se vocês tiverem várias vezes simulados com aprovação acima de 70, 80, melhor probabilidade vocês vão estar para poder passar no exame. O terceiro elemento também é fugir às áreas de conhecimento que vocês têm mais dificuldades. Evitem fazer isso. Porque se você já sabe que essa área tem mais dificuldade, é fundamental que você explore mais essa área, entenda mais essa área, ou estude mais essa área, para minimizar os erros e poder obter um bom resultado no final do exame. E evitem o medo do exame. Eu também, do mesmo jeito que a Tânia e o Eliseu passaram por histórias do tipo, isso é muito difícil, isso nem é para qualquer pessoa. Eu também passei por isso. Eu também ouvi histórias do gênero que nem todo mundo passa no exame PMP, que o exame PMP não é para qualquer pessoa, que você passar por uma certificação não é fácil, ou seja, as pessoas gostam muito de exteriorizar os seus medos nas outras pessoas, o que acaba por ser um erro. Então, não levem isso em consideração, foquem-se no vosso plano de estudo, no vosso preparatório, nas vossas formações e principalmente nos simulados, já que é um dos assuntos mais frisados. Outra coisa é não negligenciar os simulados, façam mesmo os simulados. Se vocês têm os simulados, aproveitem para fazer. Tenham um mentor, não tentem fazer essa jornada sozinho, busquem sempre estar presente de pessoas que já passaram pelo processo para poder vos passar alguma experiência, algumas recomendações para facilitar o processo. Evitem o excesso de material de estudo, isso só vai criar dificuldades e não vai ajudar em nada. E para finalizar, não estudem na última hora. Acho que isso é extremamente fundamental. Não estudem na última hora. Eu gostaria de agradecer ao Eliseu e à Tânia por estarem aqui e partilhar a vossa experiência. Foi muito boa. Foi bom para recordar algumas coisas que eu também passei e, pelos vistos, vocês também passaram. Espero que as pessoas presentes possam poder aprender e tirar alguma coisa boa desse bate-papo e que realmente também possamos fazer o convite a vocês e também virem falar um bocadinho da vossa experiência que passaram. Gostaria que vocês fechassem. Qual é a última recomendação que vocês dão? Último conselho para nós fechar, já que estamos acima do horário. Olha, eu diria que certificar-me este ano e dedicar-me a isso foi o auge do meu ano. Posso-vos dizer que foi das melhores escolhas, uma das melhores decisões que eu tive este ano. Foi um grande passo fazer o CAPM. Próximo ano, logo ali à volta do primeiro trimestre, vou tentar fazer o PMP. E o Eliseu disse uma coisa, e eu dizia muito aos meus colegas, eu estudei com mais dois colegas, todos os dias que a gente estudava um bocadinho, a nossa mente evoluía imenso. E isto não é só uma framework, isso não é só gestão de projetos. Vocês, se ainda não entraram e estão ainda a pesquisar se vale a pena, eu digo-vos, é muito válido, porque gestão de projetos e esta framework que nós estamos aqui a falar abrange muito mais coisas do que simplesmente gerir um projeto, não é uma coisa fechada, ensina-te a comunicar, ensina-te a gerir riscos que nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida, em várias áreas da nossa profissão. Gerir projetos, eu acho que tudo, para mim, pessoal, profissional, uma viagem, tudo em mim é gestão de projetos. Há aquisições, há gestão de risco, há planeamento, há controlo, ou seja, dá-nos uma visão abrangente
não vai servir só para a vossa carreira, vai transformar a vossa vida. Vocês vão ver que todos os dias vão aprender coisas novas e vai fazer, a vossa cabeça vai se expandir de uma forma que só vivenciando isto. Não é só a certificação, não ambicionem só pela certificação, ambicionem por aprender, porque aprende-se muito neste processo. E gerir projetos em todos os âmbitos aqui é transformar ideias em alguma coisa de valor. Espero que todos aqui sigam este processo com dedicação e foco, é possível. Espero que todos se tornem membros. Nós temos que fazer o nosso charter aqui crescer, porque nós é que vamos ajudar a transformar esse país, nós é que vamos ajudar a transformar as nossas empresas, nós é que nos vamos transformar a nós mesmos seguindo este caminho. Eu diria que para mim esta não é uma formação como qualquer outra, é muito mais abrangente, ok? E só vão tirar valor se seguirem esse caminho. Do meu lado é tudo, obrigada por estarem aqui, obrigada pelo convite, Miguel, obrigada, Eliseu, por essa partilha. Um Yeah, resto de boa gostei, tarde e bom fim de semana. gostei, Tânia. Gostei desse. O meu recado é envolvam-se com esse campo de conhecimento, procurem conhecer de facto o PMI, crescer com o âmbito de gestão do projeto não é a certificação, portanto, a certificação é apenas um caminho, é apenas um caminho. Portanto, o campo de gestão do projeto é daqueles conceitos onde o limite é o céu, né? Eu nunca contei, só para deixar aqui como uma experiência, que eu um dia viria a, 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 a melhorar e me engajar ou a aumentar o meu campo, o meu leque de conhecimento de inteligência artificial, estando como sendo membro do PMI. Portanto, o que eu posso vos dizer é que, sendo membro, a pessoa vai encontrar muitas ferramentas que lhe permitirão, na sua área de especialidade, poder crescer. E nas áreas transversais, conforme a Tânia já disse, e nas áreas transversais, poder crescer. Portanto, levem isso a sério, né? Façam disso mesmo um compromisso, e não apenas aquela ideia de ter o título. O título é apenas um caminho. Eu estou a procurar melhorar as minhas competências em inteligência artificial no domínio de gestão de projeto, porque o PMI tem ferramentas que permitem os gestores de projeto hoje poderem aperfeiçoar a sua maneira de gerir projeto com essa mesma ferramenta. Portanto, isso é a tal resposta à pergunta de onde é que vai depois disso. Vai para muitos sítios. Aprenda análise de negócio com digamos, na ótica do PMI, aprenda a gerir programa na ótica do PMI, aprenda a gerir portfólio na ótica do PMI, melhora a maneira a maneira de gerir os cronogramas ou gerir o tempo na ótica do PMI, melhora o conhecimento de navegar na incerteza na ótica do PMI. O PMI tem um campo sem limite. E o recado é: cresça na carreira com gestão de projeto. Vocês vão se sentir muito mais valorizados. Mesmo que na empresa não vos promovam de imediato, mas vocês vão ser aquela pessoa que sempre será identificada para fazer parte de um trabalho que muitos mesmo estando lá, não conseguem, digamos, dar o seu melhor contributo. Vocês vão fazer a diferença. E tragam as outras pessoas também nesse seio. Não faça a gestão do projeto aquilo que é exclusivo teu. Influencie os outros. A Tânia focou aí que gestão do projeto é o âmbito de fazer com que as ideias se traduzam em resultados e benefícios. Sejam vocês esse veículo. Sejam voluntários. Cada um dos vossos discursos seja sempre de puxar mais alguém neste domínio e essa pessoa se sentir valorizada e também trazer valor à sociedade. E é uma das maiores responsabilidades do gestor do projeto.
ser voluntário, servir à sociedade, mostrar que esse conhecimento transversal pode ser aplicado para servir, mesmo que não seja para aquela causa do ganho imediato. Obrigado. Olha, muito obrigado pela vossa disponibilidade, muito obrigado pelo vosso tempo. Foi muito, mas muito interessante esse bate-papo. Acredito que as pessoas puderam sair com muitos insights valiosos relativamente à certificação CAPM-PMP. Muito obrigado e conto convosco nos próximos. Acredito que haverá mais convites para voltar e falar sobre temas diversos e continuação de um bom sábado e boa continuação. Deus. Boa Até já, tarde. abraço a todos e bom sábado. Obrigado, Miguel. Estamos Bom abertos, né, para sábado. qualquer tipo de colaboração em termos de passar insights ao grupo de pessoas que querem fazer parte desse campo. Tá. Muito Muito obrigado. obrigada, obrigada. Estamos juntos. Até a próxima. Estamos juntos, Miguel. Até a próxima, Miguel. Muito obrigado. Exato. Obrigado a todos, né, pela presença.